Boa tarde, pessoal. Bom estar com vocês aqui nessa nossa conversa sobre o APPCC, né? O sistema APPCC. Legal, então eu pretendo estar falando sobre durante 40 minutos e depois a gente abre para perguntas, tá joia? Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá. A gente vai estar conversando sobre o APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle, que é a parte mais importante aí de um sistema de gestão de segurança de alimentos, né? Digamos que é o coração aí de um sistema de gestão, a parte essencial, fundamental para produzir um alimento seguro. Eu vou estar passando, então, uns slides, né? E aí vocês vão estar vendo os slides e eu vou estar explicando cada um deles. Vocês estão vendo aí a tela que eu estou compartilhando aqui do meu computador? Então tá ótimo. Bom, rapidamente, né, para algumas pessoas que não me conhecem tão bem, então eu sou auditor líder de BPF, APPCC, ISO 22000, FSSC. Trabalhei durante 7 anos como auditor líder pelo Bureau Veritas, mais 2 anos pela DNV. Também sou líder em embalagens de alimentos, né, reconhecidos aí pela FSC. Trabalho como consultor e auditor já há 19 anos. Sou agrônomo, tenho especialização em gestão de pessoas para qualidade e produtividade e fiz um mestrado completo em biotecnologia industrial na Bélgica, né, mais concentrado na parte de bioquímica de processo. Fui gerente de produção da Ambev, onde eu trabalhei durante 7 anos. Depois eu trabalhei em projetos na China e em Angola. Já conduzi projetos de consultoria em mais de 60 empresas, né? E fui professor da disciplina de gestão de processos durante 3 anos no MBA da Unifor. Então a gente vai falar sobre o que é o APPCC, os principais conceitos, a origem, as diferenças de métodos entre tipos de APPCC. Vamos nos concentrar mais tempo nas etapas do APPCC, segundo a ISO 22000, e vamos dar um tempo aí para vocês tirarem dúvida e depois vamos falar de um curso. Bom, pessoal, então o APPCC é um sistema que permite identificar, avaliar e controlar perigos significativos para a segurança de alimentos, né? Essa é o conceito oficial do Codex Alimentários, né? Codex Alimentários é um órgão de maior respeito no mundo, né? De origem europeia, que significa o Código de Alimentos, né? Ele é um método sistemático, o APPCC, né? Tem uma forma bem elaborada, ele é estruturado e ele tem um caráter preventivo. O alimento seguro é um alimento que não causará dano à saúde do consumidor devido à presença de perigos químicos, físicos, biológicos ou à condição do alimento, né? Se o alimento está duro demais, vamos supor, e pode quebrar o dente da pessoa, é uma condição do próprio alimento também que pode causar um dano à saúde do consumidor. Ok. Nós vamos passar, assim, de maneira muito rápida por vários pontos, tá? Para a gente se concentrar em alguns pontos mais interessantes. Então, perigos da segurança de alimentos são os agentes causadores das doenças, né? Os perigos físicos, químicos e biológicos, as bactérias, as fontes de vidro, fonte de pesticidas, esses são os perigos. Os PPR são os programas de pré-requisitos, que são aqueles preliminares da APPCC, né, para manter uma cadeia, para manter um processo higiênico. Os PPRs operacionais, ou Programa de Pré-Requisitos Operacionais, estou colocando aqui com o cursor para vocês verem, são aquelas medidas de controle importantes para reduzir o perigo, mas não seriam as críticas, né? Não é a mais importante. A mais importante, a mais crítica, é o ponto crítico de controle, o PCC. Limite crítico, já estou no 5 aqui, é aquilo que separa a aceitabilidade da reprovação em um PCC, ok? Um critério, uma temperatura, por exemplo. Monitoramento
é uma atividade sistemática que vocês fazem de tempo em tempo, de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, de uma vez por dia, de 15 em 15 minutos, para monitorar, verificar se o PCC, o PPRO, está sob controle, está dentro da faixa. Então, já é uma atividade acima do monitoramento, que é feito para verificar se o monitoramento está ok, se o produto está ok. Então, é feito geralmente com uma frequência um pouco mais ampla, né? Se você faz um monitoramento de 2 em 2 horas, você pode fazer uma verificação uma vez por dia, por exemplo, e é feito geralmente por uma hierarquia superior a quem faz o monitoramento. A correção é uma atividade de voltar a colocar o produto conforme, né? Então, um produto está não conforme, você volta ele à conformidade, se chama correção. E a ação corretiva é uma ação que ataca a causa da não conformidade para que não volte a ocorrer a não conformidade. E o último aqui, validação, é uma atividade que você faz quando você compra um equipamento novo, vai montar uma fábrica, que você vai testar e vai verificar se aquela medida de controle, ela realmente é eficaz, ela dá conta de controlar os perigos, né, mesmo nas condições mais extremas do processo, né? Então, a validação é uma reunião de informações técnicas, que vem de testes que você faz exaustivos, que vem de literatura, de internet, etc. Vamos lá, a origem do APPCC, ela nasceu aí através de uma encomenda da NASA junto à Pillsbury Company, lá em 1959, né? Então, ela encomendou um método, um fornecimento de alimentos para os astronautas, né? Que fosse seguro, porque lá na Lua, né, lá no espaço, não tem como eles serem atendidos. Então, eles não podem correr risco nenhum de ter um problema à saúde. Então, essa empresa criou esse método que foi exigido pela NASA, algo bem seguro. Depois, em 1973, o APPCC foi aplicado por algumas indústrias de alimentos. Em 85, ele passou a ser obrigatório em todas as indústrias de alimentos dos Estados Unidos. Em 93, saiu a portaria 1428 do Ministério da Saúde aqui do Brasil, que fala sobre o APPCC, que está em vigor essa portaria, né, obrigando todas as indústrias de alimentos a implementarem o APPCC. Depois, em 97, o Codex adota o APPCC. Em 98, sai a portaria 48 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, colocando a obrigatoriedade do APPCC também para produtos de origem animal. Depois, em 2002, saiu a norma NBR 14.900, que citava o APPCC, e tornando obrigatório por lei o uso do APPCC também. Depois, a publicação em 2005 da ISO 22000, cujo capítulo 7 trata também do APPCC. E em 2011, entra em vigor o FISMA, né, que é uma lei americana, mudando o APPCC para o HARPS, né, que é outro tipo de metodologia aí de análise de perigos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças de método, né? Então, existe o método da ISO 22000 de APPCC, que a ISO 22000 é a base da FSSC 22000, então é o método que a gente vai tratar aqui nessa palestra e depois num curso que a gente vai dar, eu vou informar no final. Vamos falar sobre esse método, sobre o método do Codex e um pouquinho sobre o FSMA ou FISMA. Então, a primeira diferença de método está na árvore decisória. Então, nesse slide, para vocês terem uma noção, o da esquerda aqui é a árvore decisória do Codex, né? Então, nessa árvore decisória, ela deve identificar os PCCs, só fala em PCCs, né? Então, aqui no final dela tem as saídas, né, para PCCs ou não. Já na árvore decisória, a empresa precisa definir uma sequência lógica de perguntas que ela chega à conclusão se aquela medida de controle é um PCC ou um PPRO. Pronto, agora acho que melhorou para vocês enxergarem, né? Então, aqui embaixo tem se a medida de controle é um PCC ou um PPRO. Já na do Codex, só tem se é um PCC ou não, né? Então, não existe PPRO
na árvore decisória do Codex, senão, por isso já começa a ter um problema, né, quando a empresa implementa um APPCC com base no Codex, e depois ela quer se certificar na ISO 22000 ou na FSC 22000. Ela tem que revisar a sua árvore decisória, considerando aí os PPROs. Já no FISMA não tem árvore decisória, né? Então, é uma análise de risco que não leva em consideração a posição da medida de controle em relação às outras medidas, para frente ou para trás. Então, por isso não tem árvore decisória. Também tem uma outra diferença com relação à árvore decisória, que no caso do FISMA, é isso que eu acabei de falar, ao determinar se uma medida de controle é um controle preventivo, né, que lá não tem PCC nem PPRO, só fala em controle preventivo, então não se leva em consideração as etapas posteriores, né? Se existe o perigo, mesmo que numa etapa posterior tenha um controle, ali tem que ser um controle preventivo. Então é uma diferença muito grande em relação ao APPCC da ISO 22000 e do Codex. A outra diferença de método é com relação ao texto que eu copiei, né, o trecho que eu recortei do Codex, que eu recortei lá da ISO 22000 e que eu recortei do FISMA, né, onde fica claro que na ISO 22000 e no FISMA existe a obrigatoriedade de fazer uma análise de risco, né, e a gente não encontra isso no Codex. Então, isso é mais importante a gente saber dessas diferenças, né, do APPCC, do Codex, da 22000 e do FISMA, para a gente optar, quando for fazer curso de APPCC, qual método, qual fonte, né, de que a gente vai estar estudando o APPCC, para que, se eu tenho a intenção de obter uma certificação ISO 22000 ou FSSC, depois que eu implementei o APPCC, então eu devo já partir direto para a visão do APPCC da ISO 22000, e não do Codex, porque senão fica com essas variações, essas diferenças, e aí pode dar problema na certificação, ok? Vamos seguir agora para as etapas do APPCC. Então, lá na ISO 22000, a norma, no capítulo 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.10 e 8.2, tem aí toda a parte do APPCC demonstrada, né, e exigida, né, nos requisitos da ISO 22000. Então, vamos navegar aí em cada um desses requisitos. Vamos começar aqui pelo 7.3, em que tem essa parte verde, né? Depois vem o capítulo 7.4, essa parte azul, que conduz aí para o capítulo 7.5, aqui em laranja, né, o PPRO, e em vermelho o PCC. A parte aqui do cinza é o capítulo 8.2 da norma, e o 7.10 aqui em marrom. E o 7.8, por fim, aqui, que eu coloquei numa cor roxa. Então, é nessa sequência que se desenvolve o estudo APPCC, né? Começando pelas etapas preliminares, 7.3, 7.4, análise dos perigos e a classificação das medidas de controle. O 7.5 é o estabelecimento dos monitoramentos, 7.6 de PPRO, 7.6, monitoramento dos PCCs, conduzindo, então, ao controle das não conformidades, 7.10, e o capítulo de verificação, 7.8. Vamos lá, um por um. Então, vamos começar pelo 7.3, etapas preliminares. Primeira coisa que a norma quer é definir uma equipe de segurança de alimentos, e essa equipe deve ser formada de conhecimentos multidisciplinares sobre produto, processo, equipamento e perigos. As características de matérias-primas, a empresa deve definir, então, essas características para que ela conheça profundamente tudo sobre cada matéria-prima, cada ingrediente, cada embalagem, cada material de contato ou superfície de contato com o alimento. Então, ela precisa descrever detalhadamente cada matéria-prima, cada material de contato, conforme esses itens aqui, características biológicas, químicas, físicas, composição, origem, método de produção, etc, etc, etc. Né? Aqui eu coloquei água de poço como um
um tipo de matéria-prima, por exemplo, né? Mas a empresa precisa estudar para ela virar um conhecedor profundo de todas as matérias-primas, com foco em perigos que podem vir dessas matérias-primas e matérias de contato. Depois disso, a empresa precisa definir as características dos seus produtos finais, né? Discorrer tudo sobre esses produtos finais, as suas características químicas, físicas, biológicas, composição, as embalagens, validade, condição de estocagem, condição de distribuição, público-alvo, populações sensíveis, uso pretendido, requisitos de rotulagem e legislação aplicável aos produtos. Aqui no uso pretendido, que a norma quer, que se defina qual que é o uso que razoavelmente se espera deste produto. Então, se eu vendo peixe cru, por exemplo, é razoavelmente esperado que alguém vá comer esse peixe cru sem cozinhar, e sem assar, sem fritar nada, né? Porque pode querer fazer um sushi. O produto, se eu for de uma empresa que pretende obter uma certificação, ele já tem que estar seguro, mesmo cru, né? Então, por isso a importância de se definir o uso pretendido desse alimento. Depois vem o fluxograma. Agora que eu já conheço tudo que eu podia conhecer sobre matéria-prima e o meu produto acabado, e o uso pretendido dele, agora eu preciso conhecer o processo produtivo. Então, a norma começa pedindo para se descrever um fluxograma detalhado, em que apareçam todas as entradas, todas as saídas, tudo que entra, tudo que sai e todos os reprocessos, né, os retrabalhos. Depois disso, a norma pede para descrever cada caixinha dessa, cada etapa do processo, como ocorre esse processo, equipamentos, as condições ambientais, os materiais de apoio, o pessoal envolvido, o transporte, com o enfoque de levantar informações de processo sobre perigos, né, de contaminação microbiológica, química ou física, ou radiológica, que possam entrar aí durante o processo, né? Então, e também a norma pede para descrever as medidas de controle de cada etapa, onde há medida de controle, descreve o processo e como se controla a medida, processo de controle, que existe em alguma etapa. Bom, depois disso, vem o azulzinho, né? Então, a gente terminou o verde, que era o 7.3, que era a etapa de levantamento de informações preliminares. Agora, vamos para o 7.4, que é a análise de perigos, né? Então, a análise de perigos começa aí com a identificação dos perigos. Então, os perigos, eles precisam ser identificados. Primeiro, vamos falar de perigos biológicos, né? A gente precisa levantar quais são os perigos biológicos que existem possíveis no nosso produto. E aí, nisso, nós temos que pensar em 4 fatores. Qual é a temperatura que eu trabalho, qual que é o pH do meu produto, atividade de água e concentração de sal na fase líquida. Então, os micro-organismos, eles vão viver melhor ou pior, ou não vão conseguir viver quando estiverem fora das faixas de temperatura, pH, atividade de água e concentração de sal. Acho que temperatura, pH, todo mundo sabe tranquilamente o que nós estamos falando. Atividade de água não é a mesma coisa que umidade, né? Então, aqui tem um quadro que eu fiz só para mostrar isso, esclarecer esse ponto que muita gente tem dúvida. Então, umidade é o teor total de água de um alimento. Você extraindo toda a água do alimento e medindo, né, quanto ele pesava com água e sem água, pela diferença você tem o teor de umidade, ou o teor de água total. Já a atividade de água é outra coisa. É a água que está disponível um micro-organismo se aproveitar, se alimentar e crescer. Então, se um alimento ele tem muita água, mas essa água está muito presa nas ligações com os compostos químicos, ele pode ter uma grande umidade, mas uma baixa atividade de água e a bactéria não conseguir se desenvolver naquele alimento. Então, o que importa não é a umidade do alimento, é a atividade de água. Como mostra esse quadro aqui, né, que eu tenho diferentes, eu posso ter uma umidade
de 40%, muito baixa no pão, e uma atividade de água de 0,96, que é quase 100%, né? Quase totalmente livre essa água que está disponível. Tem uma outra tabela que tem uma noção aí para 4 tipos de bactérias muito comuns, né? Salmonella, E. coli, Listeria, Staphylococcus, temperatura mínima e máxima que ela sobrevive, pH mínimo e máximo, atividade de água mínima e percentual de sal na fase aquosa, né? Aqui tem uma outra tabela em que já dá mais detalhes sobre muitos outros micro-organismos, Bacillus cereus, Campylobacter, Clostridium, Shigella, Streptococcus, etc., né? Que dá mais informações mais detalhadas sobre esses elementos. Temos também os perigos químicos, né? Então, os perigos químicos, eles são muito importantes e muito variados, muito diversos, né? Então, por exemplo, metais pesados, chumbo, arsênio, mercúrio, né, muito presente em pescados, né, em peixes, o níquel, aqui um metal pesado, que é um risco que tem, por exemplo, no processo de hidrogenação de margarinas, né, de gorduras, pode ter a presença de níquel, metal pesado, resíduos de produtos de limpeza, resíduos de lubrificantes, né, que podem, quando são lubrificados, peças que ficam por cima de onde passa o alimento, pode cair acidentalmente um lubrificante, um resíduo químico de caldeira, se eu coloco um aditivo nessa água da caldeira, que ele não é para a indústria de alimentos, né, ele pode trazer resíduos para essa água da caldeira e depois que vai contaminar o alimento. Pesticidas nas matérias-primas, ingredientes, tem crescido muitas não conformidades aí de pesticidas, né, cada vez com mais testes e conhecendo mais o assunto, esse assunto tem aparecido mais como um problema. Praguicidas de uso veterinário, né, de clorvóce, perimetrina, que são usados para matar vermes de gado, por exemplo, migrantes de material de embalagem, como, por exemplo, fitalatos, o DOP, né, de etil-octil fitalato, né, o bisfenol, são exemplos reais de não conformidades que eu já vi acontecer aí, que provenientes de embalagens aí em indústria de alimentos. Compostos polares é outro tipo de problema que vem da fritura, né, quando você aquece durante muito tempo o óleo, ele forma compostos polares, como, por exemplo, a acruleína, né, que são compostos cancerígenos, quando aquele óleo vai ficando mais escuro, com fumaça. Benzopirenos, dioxinas e furanos também são provenientes de aquecimento excessivo. Benzopireno, quando você tem um carvão, que ele solta fumaça, essa fumaça do carvão entra em contato com a gordura da carne, se forma ali o benzopireno. Benzopireno é a substância de referência para laboratório que fabrica produtos para hidratação de mão, por exemplo, para comprovar se dá ou não irritabilidade de pele. O benzopireno é o cancerígeno de referência que sempre dá esse problema. Diacetil é um problema aí de cervejas, no que surge no processo de fermentação, naturalmente, né? E na maturação, esse diacetil reduz a quantidade lentamente. E dá dor de cabeça, é uma dicetona vicinal. Então, precisa tomar cuidado para maturar o tempo necessário até cair o teor de diacetil abaixo do nível aceitável. Metanol é um problema aí de cachaça, né? No processo de fermentação, existe a formação de metanol quando você tem uma cana-de-açúcar que ela foi queimada lá no campo, né? Ou você tem um processo de fermentação da garapa que você já colocou frutas, você coloca pectinas de frutas, aí essas pectinas vão gerar metanol, né? Ou então você tem bagacílio de cana que fica no tanque de fermentação, nos cantinhos, gerando também metanol. O metanol dá cegueira, né? Tem legislação aí brasileira sobre isso, né? Falando que o máximo são 200 ppm para não ter um problema. Então, tomar cuidado com cachaças de má qualidade, aí esse problema de metanol. Aditivos não permitidos ou dosagem incorreta, por exemplo, benzoato de sódio, né? O benzoato de sódio, muito utilizado aí em sucos, em refrigerante, em
picles, molhos, etc., porque ele é eficiente para evitar ataque de fungos, porque ele entra dentro da bactéria, ele entra dentro do tecido do alimento, da célula do alimento, e ele abaixa o pH dentro da célula, então o fungo, a um nível de pH muito baixo, que o fungo não consegue crescer, a bactéria não consegue crescer. Então ele é um conservante potente. Só que esse benzoato, ele causa problemas à saúde, porque ele entra dentro do fígado das células, nossa, também causa câncer, causa uma série de distúrbios, porque você come um pouco de refrigerante aqui, um pouco de suco, e aí você também come um extrato de tomate, também come outras fontes de benzoato, vai somando isso, e tem esse problema, então, importante é ser considerado para não ultrapassar os limites ou não usar quando não puder, de acordo com a legislação. Contaminantes orgânicos e inorgânicos de água, muito presente também, muito acontecendo cada vez mais água contaminada, micotoxinas que vêm de fungos, como o Aspergillus flavus, né? Esse é um problema sério, porque muita gente acha que eu vou lá, não tem problema ter um fungozinho lá na minha matéria-prima, porque depois eu vou pasteurizar isso, eu vou esterilizar e vai matar o fungo. Vai matar o fungo, sim. Mas a toxina do fungo, ela resiste até 226 graus. Então, você mata o fungo, mas a toxina ainda está lá, uma aflatoxina. Né? Então, ela fica no alimento. Esse é um problema. O etileno glicol, outro problema que vem de trocador de calor de placas, né? Então, quando você tem um trocador de calor que você não dá manutenção você tem que trocar as placas, as borrachas, verificar se elas estão bem apertadas, aí, a cada 6 meses, por exemplo, se você não faz isso, o etileno glicol, que pode estar um meio refrigerante, resfriando o seu alimento líquido, ele pode passar para dentro do alimento, e ele é um veneno também, né? Alergênicos, como leite, soja, glúten, ovos, amendoim, nozes, látex, sulfitos, amarelo de tartrazina, que é utilizado como corante na indústria aí de confeitos, né? Também é um outro tipo de alergênico que é considerado na legislação europeia. Gordura vegetal hidrogenada, né, que é proibido em vários países da Europa, e nos Estados Unidos também é proibido a partir do ano que vem, né, já está cumprindo os 3 anos de proibição. Estaminas, bifenilas policloradas, são os PCBs, né, que estão muito presentes em peixes, muito presente ali naquela região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos, né, que você tem lixos ou incinerações em que geram resíduos de transformadores, de uma série de produtos que geram essas bifenilas policloradas cancerígenas, toxinas paralisantes, né, que vêm lá de moluscos bivalves, né, tá com um problema aí de saúde pública agora em Santa Catarina, com o PSP, né, que é o Paralytic Shellfish Poisoning, que é o veneno de moluscos, né, que é paralisante. O TBHQ, que é o tetrabutihidroquinona, que só pode, no máximo, 200 ppm em óleos, né, óleo de palma, por exemplo, que é um antioxidante, né, também cancerígeno e proibido em vários países, né, um problema que dá não conformidade, LCC, que vem em castanha de caju, na casca, né, ferroceneto de sódio em sal, formol, melanina, hormônios, antibióticos, muitos encontrados aí no leite, né. Então, vocês estão vendo que é uma quantidade muito grande de tipos de produtos químicos com efeitos danosos à saúde. Tem também os produtos físicos, os perigos físicos, né, metais, vidros, etc, 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 que deles o principal problema são os metais e os vidros, né, que os vidros em qualquer tamanho é problema, pode causar cortes no trato intestinal. Outro problema também que é comum é do próprio produto, quando ele fica queimado ou partes muito endurecidas, né, eu mesmo já tive problema com granola, né, quebrando dente, partes de produto duras, queimadas, cascas de produto. Esse é um problema também que ocorre de vez em quando. Outro problema, outro tipo de perigo são os radiológicos, né, onde a gente tem a possibilidade de utilizar raios-x, né, para detectar
partículas, detectar metais, e esses raios-x eles têm que estar trabalhando com até, no máximo, 5 megaelectronvolt, né? Que é o que é permitido na legislação na RDC 21 da Anvisa, né? E também na normativa IN9 do MAPA. E tem também o problema de equipamentos que provocam a limpeza do micro-organismo por irradiação, né? Então, tem que estar dentro desses parâmetros aí de radioatividade. Bom, depois vem a determinação do nível aceitável do perigo, que tem que observar requisitos regulamentares, requisitos de cliente, a equipe definir esse máximo, né, tem a legislação e o cliente, e o que ela definir, e justificar esse nível máximo de cada perigo no produto final. Depois a empresa tem que fazer a avaliação desses perigos, ela levantou, identificou o máximo, agora vai avaliar. Ela vai definir se a probabilidade é pequena, média ou alta, severidade pequena, média ou alta, e vai para uma análise de risco, que precisa na ISO 22000 e no FISMA, né? Então, ela vai criar um método, vai documentar esse método. E aí ela vai, para cada um dos perigos, analisar essa probabilidade, severidade e o risco. Depois, ela vai escolher e elaborar uma árvore decisória para poder classificar as medidas de controle, como um PCC, um PPRO ou simplesmente como um PPR. E aí, nessa elaboração da árvore decisória, ela precisa levar em consideração esses seguintes pontos que a norma pede, né? O seu efeito sobre os perigos, se aquela medida de controle tem um efeito forte ou fraco para controlar o perigo considerado, a viabilidade de monitoramento, né, de eu conseguir monitorar a minha medida de controle, a posição dentro do sistema em relação aos outros medidas de controle, está mais para frente, mais para trás, no meu processo, no meu fluxo de processo, a probabilidade, né, de falhas do funcionamento ou variações significativas, e a severidade das consequências no produto final. Se a medida de controle é especificamente estabelecida para controlar aquele perigo, e os efeitos sinérgicos. Então, todos esses fatores aí, esses 7 fatores, precisam ser considerados ao se elaborar a árvore decisória. Cada empresa tem a sua árvore decisória, ou ela pode copiar a árvore decisória de outra empresa que ela achou que atende. O que importa é atender a esses 7 requisitos aqui. Aqui está um exemplo de uma árvore decisória, né, feita uma árvore decisória só para insumos, e outra árvore decisória só para etapas de processos. Né, aqui tem 4 questões. Então, dentro dessas 4 questões, tem que aparecer aquelas 7, de alguma maneira, aqueles 7 pontos. Que a gente acabou de falar. Muito bem. Tendo sido classificado todas as medidas de controle como PCC, PPRO ou PPR, então, vem a próxima etapa, que é o estabelecimento do sistema de monitoramento dos PPROs e depois dos PCCs. Então, aqui um monitoramento, a sistemática de monitoramento, ela precisa definir o que vai ser monitorado, onde, como, a frequência, o responsável, o registro, né? Qual que é o critério de aceitação. Isso aqui, eu coloquei esse vermelho aqui, porque é a única diferença que tem do monitoramento de um PPRO para um PCC, que é o próximo aqui. Esse é o capítulo 7.5, e o próximo é o 7.6, que é o monitoramento do PCC. Para cada PCC, eu tenho que definir toda essa mesma sistemática de monitoramento. Só que a norma obriga a definir um limite crítico para o perigo. E a outra diferença entre um PCC e PPRO é que o método de monitoramento e a frequência devem ser capazes de determinar quando os limites críticos foram excedidos em tempo do produto ser isolado, antes de ser usado ou consumido. Ou seja, para o PCC, e não necessariamente para o PPRO, eu preciso segurar o produto na empresa até que eu faça a próxima avaliação, do próximo momento do PCC, que eu liberar, aí sim, 2 horas depois, por exemplo, que eu fiz uma nova monitoramento de PCC, deu ok, aí sim que eu posso liberar aquele lote, né? Então, que eu preciso isolar até eu ter certeza de que todos os resultados foram dentro da faixa. Okay? Depois vem a verificação, que é uma atividade além do monitoramento, né?
Então, precisa ser definida essa sistemática de verificação, quem vai fazer, onde, como, frequência responsável e registro de verificação. E, por fim, o controle das não conformidades. Se tiver um problema no monitoramento ou na verificação, o que vai ser feito, quais são as correções e quais são as ações corretivas. Precisa ser definido para todos os PCCs e todos os PPROs. Por fim, preciso validar as medidas de controle. Então, para todos os PCCs e todos os PPROs, eu preciso validar, eu preciso levantar todas as informações que vão me garantir que aquele PPRO, aquela medida de controle é realmente eficaz. É só um exemplo de relatório de validação, né, que deve ser considerado um embasamento teórico de literatura técnica que deve ser levantado, material e métodos, resultados apurados, conclusões. Tudo isso pode ser mais aprofundado se vocês olharem lá as diretrizes para validação de medidas de controle do Codex, né, que é a CAC-GL 69 de 2008. Dá todas essas orientações com bastante detalhe. Bom, pessoal, era isso, então, o que a gente queria conversar com vocês, né? Eu vou estar abrindo para perguntas agora. Antes disso, eu vou só falar que a gente vai dar um curso, né? Um curso completo de APPCC. Então, esse curso vai estar disponível a partir do dia 20/11. Agora, né? Hoje é dia 7, né? Então, daqui a 13 dias vai estar disponível esse curso lá no nosso site, né? Um curso aí que a Daniela, que é engenheira de alimentos aqui da Max Consulting de São Paulo, que está trabalhando com a gente já há um bom tempo, já deu esse curso muitas vezes, né? Então, ela vai estar ministrando esse curso via internet, e todo esse material que a gente falou para vocês está lá nesse curso e muito mais, né? Vai estar muito mais detalhado para explicar com mais detalhe, com mais calma, todos os quesitos, e vão ter muitos exercícios também para serem feitos, né? Então, com os exercícios, a gente imagina que uma pessoa vai demorar aí 8 horas para fazer o curso, mas ela vai poder fazer o curso a qualquer momento, né? Porque vai estar disponível no site. Então, ela pode ter um momentinho à tarde, ela faz à noite, no lugar que ela quiser, ela pode estar fazendo esse curso, e vão ter exercícios e vai ser disponibilizado também um certificado. A gente vai estar fazendo uma promoção de que esse curso, que custa R$ 399, para quem se inscrever até amanhã, né, a gente está fazendo uma promoção para R$ 199. Tá? Quem se inscrever até amanhã meia-noite, nesse curso completo, em que todo esse material aqui vai ser disponibilizado e muito mais, né, então ficaria com um investimento apenas de R$ 199. Eu vou, então, abrir para que vocês tirem dúvidas. Vamos lá, então, vamos dar uma olhadinha aí nas dúvidas. Opa, tô vendo aqui o pessoal participando aqui, a Thaís, olha a Thaís aí na foto. Legal, Thaís. Quanto tempo, hein? Legal. Ok. 2002 torna-se obrigatório por lei o uso do APPCC. É a NBR 14.900, né? Então, em 2002, com a NBR 14.900, existe uma lei que fala o seguinte, que quando não tem uma legislação específica, surgiu essa legislação, quando não tem uma legislação específica, uma NBR se torna legal. Então, a ABNT NBR 14.900, né, que ela surgiu em 2002, ela passou a ser lei, né, obrigando o APPCC. Só que depois ela foi revogada. Ela não existe mais, essa daí. Então, continua valendo a legislação anterior, que é a legislação de 1993, 97, 93, que é a 1428, né? A legislação 1428, vou pegar ela aqui, de 1993, do Ministério da Saúde, que ela torna obrigatório para todas as indústrias de alimentos
implementarem o APPCC e terem ele de acordo aí com essa legislação, né? Então, é obrigado por lei para as empresas que fabricam, produzem e distribuem alimentos, ok? Na fase de identificação dos perigos, quando tratamos de embalagens, quais os principais fatores que irão interferir para o desenvolvimento de patógenos? Embalagem, né? Estamos falando em embalagens. Quais os principais fatores que irão interferir para o desenvolvimento de patógenos? Já que a embalagem não dispõe de nutrientes para o desenvolvimento do mesmo. Olha, exatamente o que você falou. Então, as embalagens, elas não têm água, não têm atividade de água. A atividade de água lá é reduzidíssima. Então, se você for naquele conceito que a gente estava falando de atividade de água, não tem água disponível para a bactéria. Como é que ela vai crescer? Então, ela não cresce. Ela não cresce na embalagem. Então, a gente levanta essa possibilidade, justifica, e, com base nisso, a gente não cria nenhum PCC, nenhum PPRO aí para microbiologia de embalagem em que você tem um produto seco. Se você tem uma embalagem aí úmida, embalagem com atividade de água, aí pode crescer micro-organismos, né? Então, dependendo se a embalagem está mais seca, o tipo de embalagem que você usa, poderia ter esse risco. Mas as embalagens que a gente conhece, que são completamente secas, sem atividade de água, né, não existe esse risco aí microbiológico considerável. Embalagens metálicas, a água não pode entrar em contato direto com o nosso produto, pois gera oxidação. Ah, tá. Aqui é um outro problema da água, né? Se entrar em contato com uma embalagem metálica, né? Poderia gerar oxidação e assim esse metal oxidado geraria nutriente, ferro, né? A ferrugem, né? Bactérias da ferrugem, né? Que poderiam estar presentes se eu tenho, durante o processo da fabricação da embalagem, eu tenho presença de água e oxidando, aí essa água tanto oxidaria o metal, quanto poderia gerar uma água disponível para bactérias se desenvolverem ali naquele momento, né? Gerarem toxinas. Aí seria um risco. Nas características dos insumos, item 7331, precisamos definir as características dos insumos dentro do próprio estudo APPCC, através de padrões de especificações. Ou podemos referenciar fichas técnicas? Sim, podem referenciar fichas técnicas. Então, a norma exige que esteja documentado, né, esse levantamento em algum documento, não obrigatoriamente dentro do estudo. Dentro do estudo, você pode referenciar que as características dos insumos estão nas fichas técnicas de código tal e tal e tal, e essa ficha técnica é um documento controlado também, com revisão, coisa assim. Então, atende, sem problema nenhum. Poderia informar que lei é essa que fala que na ausência de uma lei, uma norma torna-se lei. Exatamente. Se você não tem uma legislação específica, então a NBR tem poder legal, né? É assim que está, se não me engano, no Código de Defesa do Consumidor, que eu vi isso, ou foi em outro lugar, não estou lembrado exatamente aonde que fala isso, né? Mas isso já é uma coisa já mais conhecida, né? Se você não tem uma legislação específica, então a NBR é a referência legal. Se tiver uma NBR da ABNT específica sobre aquele assunto. Na descrição de produtos finais, necessariamente deve haver a descrição de todos os perigos considerados nas legislações vigentes, metais pesados, micro-organismos, materiais microscópicos, aflatoxinas. Se na descrição, necessariamente, deve haver a descrição de todos os perigos. Sim, na descrição dos produtos,
lá, a norma exige que a gente faça um levantamento da legislação aplicável aos nossos produtos finais. Então, a gente precisa mencionar lá, nos documentos da empresa, todas as legislações e todos esses perigos. Então, eu entendo como sim, como obrigatório mencionar nessa descrição dos produtos finais todos os perigos que a legislação considerou relativo a que a legislação considerou relativo ao seu produto, né? Então, sim. Resposta sim. No estudo da PPCC, ao aplicar a árvore decisória, chegamos à conclusão que o perigo biológico, E. coli, é um PPRO. Sim. Embalagem metálica. Estamos corretos? Bom, não sei, precisava fazer... Para você definir se é um PPRO ou um PCC, você precisa fazer a análise de probabilidade, severidade, e depois ter uma árvore decisória que você faz cada pergunta da árvore decisória tem uma resposta coerente. E aí você vai ser conduzido a PPRO ou PCC. Então, depende da árvore decisória, depende da sua condição, se você tem água ou não tem água junto com a lata, vai ter respostas diferentes para a árvore decisória. Uma mesma empresa que faz, sei lá, o mesmo produto, vamos supor que faz embalagem metálica. Em uma empresa de embalagem metálica pode ser um PPRO, na outra só PPR, né? Na outra PCC. Então, depende da árvore decisória, depende da condição da empresa. Não existe uma resposta única sempre para esse caso, né? Vai da coerência das respostas que se tem a cada pergunta da árvore decisória. Alguma perspectiva de mudança importante do plano APPCC com a revisão da norma ISO 22000? Olha, o que o pessoal está falando é que os PPROs, eles passam a ter exatamente a mesma importância de um PCC, né? Então, aquilo que é meio meia boca, digamos assim, meio controle aí na norma atual, fica bem claro que ele é tão importante quanto, né, na nova versão da ISO 22000. Agora, a nova versão da ISO 22000 vai sair em 2018, né, ela vai estar alinhada com a 9001-2015. Então, a empresa precisa partir de um plano estratégico, ela precisa fazer o seu planejamento estratégico, visando os aspectos de segurança de alimentos, né? Então, a partir da análise de SWOT, né, que são as ameaças e oportunidades de mercado e as forças e fraquezas da sua empresa com relação à segurança de alimentos, ela vai definir os objetivos estratégicos dela de segurança de alimentos. E a partir desses objetivos estratégicos, ela vai ter, então, indicadores de desempenho de segurança de alimentos alinhados com a estratégia. Então, essas são várias, uma das grandes mudanças aí da ISO 22000, versão 2018, alinhando aí com a 9001-2015. Simone, a radiação não ionizante ou a radiação natural também podem ser avaliadas com o perigo? A radiação natural, se você tem uma medição de radiação natural que está acima de 10 megaelectronvolt, então passou a se tornar um perigo. Mas eu nunca ouvi falar que a radiação natural chegasse nesse nível, né? O que importa é não ultrapassar essa frequência aí da legislação, né? Porque aí começa a modificar a estrutura da molécula e gera mutações, né? E essas mutações, muitas vezes, são carcinogênicas e têm consequências devastadoras, né? A norma que define o perigo radiológico são duas normas. Uma da Anvisa e outra do MAPA. Então, a da Anvisa é a RDC 21, de 26 de janeiro de 2001. RDC 21, de 26 de janeiro de 2001, da Anvisa.
E do mapa é a Instrução Normativa IN 9. Instrução Normativa 9, de 24 de fevereiro de 2011. Então, essas que têm essa referência de máximo de 5 megaelectronvolt para raio-x, ou se for para máquinas geradoras de elétrons, pode ir até 10 megaelectronvolt. E só pode ser utilizados os isótopos radioativos, emissores de radiação gama, né, que é o cobalto 60, e o césio 137. Ok, pessoal? Maravilha. Então, chegamos aqui em 1 hora, que era o período previsto, né, da nossa conversa, e a gente vai estar encerrando agora, agradecendo aí a participação de todos vocês, né, e fiquem à vontade aí para participar do curso, né, para vocês aprofundarem os seus conhecimentos, né, esse curso que vai estar disponível a partir do dia 20 de novembro agora no nosso site. A partir de agora já podem ser feitas as inscrições, e quem se inscrever até amanhã, o custo será de 199. A partir de depois da manhã, 399, tá? E é um curso que tem vantagem em relação ao presencial, porque você pode fazer a qualquer momento, né, do dia ou da noite, de qualquer lugar do mundo, né, onde você estiver, você pode revisitar, assistir de novo, e durante 60 dias você pode assistir a qualquer momento o curso, fazer os exercícios, e pode fazer perguntas também. Então, você pode fazer perguntas por e-mail ou por dentro do fórum que tem. Quando vocês estiverem fazendo o curso, vai ter uma caixinha lá do fórum, e aí vocês podem fazer as perguntas lá, que todas as perguntas que houverem durante o curso serão respondidas por nós, os consultores aí da Max, tá? Para não deixar vocês sem nenhuma, para que vocês tenham todas as respostas às dúvidas que vocês tiverem durante o curso de APPCC que fizerem, e tem o certificado também, que vai ser emitido para as pessoas que participarem pelo menos 85% do tempo, né, que assistirem pelo menos 85% do conteúdo que for apresentado lá, receberão um certificado de conclusão do curso da Max Consulting. Então é isso. Obrigado pela participação de vocês, né, e estamos por perto para vocês conversarem com a gente sobre qualquer assunto, mandarem e-mail, WhatsApp para o nosso grupo, que a gente vai conversando e vai se ajudando para que os nossos produtos estejam cada vez mais seguros e nossas empresas prosperem e sejam mais competitivas no mercado, gerando mais resultado para todos, tá bom? Um grande abraço para vocês e um bom final de tarde.